Eu sou o evangelista Reginaldo Dutra, este é o canal Ministério Excelente. Este é o meio que Deus nos deu nesse momento que estamos vivendo para nós podermos contribuir para o crescimento do reino de Deus através de compartilhar conhecimento, tá? Estudar a Bíblia e aprender com os livros, com a palavra de Deus, com os professores e com o meu grande amigo Espírito Santo. Isso é o que eu tenho feito ao longo dos anos e nesse momento é a forma que Deus tem me dado para poder estar compartilhando e contribuindo com o crescimento do reino de Deus. Hoje eu quero falar sobre uma época de transição. Esta época que nós estamos vivendo é uma época de transição. E o assunto que vou abordar aqui está inserido dentro de um tema muito grande, porém é apenas um assunto. Tá? Olha só, a gente vive uma época de questionamentos a respeito de princípios passados, de fundamentos que foram postos, nossos pais na fé construíram. Tá? E há questionamentos a respeito do que é implantado hoje, do que é vivido hoje, da forma de proceder, de se comportar da igreja hoje, e uma preocupação com respeito ao futuro. E isso é natural. Nós precisamos compreender, a primeira coisa é o seguinte: mente fechada, pessoas com a mente fechada. Essa é uma teoria? Talvez seja. É um argumento que as pessoas usam e que é usado, tá? Quando se fala a respeito de pessoas que não querem se dar ao conhecimento mais elevado, né? Pessoas que estão presas a um costume, pessoas que estão presas a uma fala, pessoas que estão presas a um ensinamento antigo e que de repente parece que não tem valor em nossos dias, só parece, né? Preste atenção, só parece. A mente fechada existe. Pessoas que se prendem a um conhecimento e não se dá o direito de raciocinar a respeito desse conhecimento ou desta informação que ela tem. Essas pessoas são pessoas com a mente fechada, né? O que é uma mente aberta? É quando a pessoa tem um conhecimento, tem uma informação, se dá o direito de raciocinar, de refletir e de obter mais informação. Aí tem um pensamento que diz que uma mente aberta jamais voltará a ser do mesmo tamanho de antes, né? Nunca mais. Isso só acontece com estudos, isso só acontece com a leitura, isso só acontece com compartilhamento de conhecimento, de ideias e coisas semelhantes. Tá bom? A mente aberta é aquela que se deixou conhecer. Precisamos compreender uma coisa: a mente aberta não vai abrir mão do conhecimento ou da informação que teve antes. Se ela já fez um raciocínio e percebeu que tal informação é verídica, é verdadeira, é boa, serve para o crescimento, serve para a consolidação da organização religiosa e da vida espiritual de cada crente, de cada pessoa, a gente não vai abrir mão destes conceitos que não são antigos porque não ficam antigos, né? Não fica no passado. A gente vai carregar junto, como a mente abriu, vai ter lugar para outras informações. A gente visualiza o futuro e sabe que se houver necessidade de mudanças, somos flexíveis a mudanças, né? Isto é, aquele que consegue ter a sua mente aberta, né, ao conhecimento. Mas existe uma coisa que é introduzida e existe muito no meio
cristão, no meio evangélico, as pessoas chamam de lavagem cerebral. O que é uma lavagem cerebral? É quando alguém consegue tirar aquilo que é bom, aquilo que aparentemente, ou aquilo que é verdade, aquilo que é princípio, aquilo que é fundamento, é retirado da mente desta pessoa, e então se coloca heresias, então se coloca modismos, então se coloca coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus ou com o reino dos céus, e essa pessoa muda completamente a sua forma de pensar, de agir, e passa a ter certeza concreta de que o certo é errado e de que o errado é certo. Nesse caso, nós precisamos de ter muito cuidado nesse período de transição em que a Igreja de Cristo está passando. É um período de transição, não porque Cristo muda, não porque a palavra de Deus muda, não porque a igreja muda. É porque os tempos mudam. É porque a forma de pensar, a forma de agir, a forma de receber e de captar a informação do Evangelho na mente das pessoas é diferente. O viver das pessoas hoje é diferente. A forma psicológica das pessoas, a maneira de pensar é diferente. Então nós precisamos de adaptar a isso. A igreja precisa adaptar. Os evangelizadores, os pregadores, precisam adaptar para conseguir atrair pessoas para o reino de Deus. Não é o anzol que atrai o peixe, é a isca que é posta no anzol. E de repente o que se deve mudar é somente a isca. O anzol vai continuar sendo do mesmo jeito, da mesma forma. A isca é que às vezes tem que mudar. Bom, eu estou gravando esse vídeo. Pensando nisso, nós precisamos levar em conta de que, embora estamos vivendo uma época de uma tecnologia muito avançada, uma época de um liberalismo, uma época onde o conceito a respeito de família, a respeito de igreja, a respeito de relacionamentos sociais e estas coisas tem sido um tanto conturbado, a igreja precisa tomar posição. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Compartilhe esse vídeo, convide pessoas para participar do canal, se inscreva se você ainda não é inscrito.